Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Canelada. E sim, o Vampeta teve que se render ao Verdão, que amassou o Corinthians dele ontem. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Boa tarde, amigos do Canelada. Um Canelada Alviverde hoje, porque o Palmeiras, depois de começar a temporada jogando mal, depois de começar a temporada sem títulos de expressão na temporada passada, depois de perder a final do Campeonato Paulista para o maior rival, o Corinthians, não jogando bem, o Palmeiras volta a dar esperanças para o seu torcedor. O Palmeiras fez um grande clássico contra o Corinthians. O Palmeiras, na verdade, amassou o Corinthians em Barueri. Havia ali um temor, né? Mas é um jogo em casa que não é no Allianz Parque. É um jogo em casa, mas não vai jogar, né, no seu estádio. Gente, o que a gente viu em Barueri foi um massacre do Palmeiras. Como disse o Abel Ferreira, com toda a razão, tá? O Palmeiras poderia ter saído com um placar ainda muito melhor. O Palmeiras poderia ter saído com 4-0, tá? Nesse jogo de ontem, o Corinthians não ameaçou em nada o Palmeiras. O Corinthians jogou mal. O Corinthians foi longe daquele Corinthians da final do Campeonato Paulista, que equilibrou contra o Palmeiras. E, na minha opinião, tá? Um Corinthians que jogou de uma forma pequena, se apequenou o Corinthians e começou o jogo, que vai ser tema aqui também, se apequenando. Começou o jogo de uma forma covarde, porque viralizou nas redes sociais, né, aquele começo de jogo patético, na minha opinião, onde o Depay recebe a bola, no primeiro toque na bola, no meio-campo, a saída de bola, ele dá um bico para a lateral. Ali o Depay já deixou claro que o Corinthians não tinha ido para Barueri para jogar, para enfrentar o Palmeiras de igual para igual, que estava temeroso, né? Tá aí esse lance, ó. Olha isso, gente. Esse foi o começo do jogo do Corinthians. Isso aí não dá para ser levado a sério. Não dá, me desculpa. Pode falar que é estratégia, pode falar que é para marcar pressão, pode falar o que quiser. Você ter a posse de bola na saída de jogo e dar a bola para o adversário assim, para mim, a mensagem que o Depay passou pro Palmeiras foi: nós não queremos jogo hoje. Pode ficar com a bola, nós só queremos marcar pressão, nós não temos, tá, vontade de jogar hoje. Então, isso aí para mim já mostrou que seria o jogo do Corinthians e que se concretizou depois. Para mim, um Corinthians acovardado, para mim, um Corinthians que não jogou nada, e do outro lado, um Palmeiras que, talvez pela primeira vez no ano, tenha mostrado um futebol que esse Palmeiras tem que mostrar. Porque eu falei ontem, eu repito hoje, é o Palmeiras que é o time que mais gastou na América do Sul, nessa janela de transferência. Está entre os 5 clubes que mais investiram no mundo nessa janela, que mais gastaram no mundo, 435 milhões em contratações, e que tem nomes que, se você for botar no papel, é uma seleção, gente. É Felipe Anderson, é Vitor Roque, é Estevão, é Rafael Veiga, é Paulinho, né, que entrou depois no final do jogo e já entrou buscando o jogo. Richard Rios, que é a seleção colombiana. É uma seleção, o Everton, goleiro de seleção brasileira. Então não tem porquê esse Palmeiras tá mostrando o futebol que estava até ontem. E, na minha opinião, o Palmeiras, no clássico contra o Corinthians ontem em Barueri, deu sim esperança para o seu torcedor. E a gente vai lembrar... Pois é, boa tarde a todos aqui. Mauro, Vamp, o Pilhado estava aí falando inicialmente do
Ontem o Vampeta fez falta em campo para isso aí, porque o Vampeta tem noções aí do idioma holandês, porque eu tô desconfiado, porque o Depay, quando deu aquela saída, ele deve ter ensaiado, gritado alguma coisa em holandês, aí ninguém entendeu nada e aconteceu aquilo, porque a jogada foi realmente ridícula, né? Boa tarde, Piperno, Maldo, boa tarde a todos, né? Como foi, já na saída de bola já demonstrou como o Corinthians ia jogar o jogo, né? Então o Corinthians muito abaixo, o Palmeiras mereceu a vitória, como a Abel mesmo falou, poderia ter sido até por mais, pela posição que o Palmeiras teve durante os 90 minutos, né? Com jogadores de qualidade, voltando o Paulinho, eu achei que entrou também bem, por pouco não faz o gol. E o Corinthians muito abaixo daquilo, saiu com praticamente quatro homens de meio campo sem um meia, né? O Depay jogou mais à frente. E o Palmeiras liquidou, com 20 minutos já estava liquidando a partida. E por pouco não termina o primeiro tempo com uns 4-0, né? Então a equipe palmeirense foi melhor do que a equipe corintiana. E o Palmeiras hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Agora, eu não sei se vocês chegaram a ver depois a coletiva do Abel. Mesmo quando vai bem, ele não dá o braço a torcer. Diz que o time no primeiro jogo da final do Paulista jogou a mesma coisa que ontem, também poderia ter ganho. Teve pênalti. Papo furado, né? Não, porque se você pegar assim, as oportunidades, por exemplo, até no segundo jogo em Itaquera, quando o Corinthians saiu campeão, teve pênalti, né? Teve pênalti na ida e em Itaquera também, né? Não, na ida foi no jogo do turno. Foi no jogo do turno que teve o pênalti, não foi. É que saiu tanto pênalti, tá sendo tanto pênalti pro Palmeiras que eu tô 1-0 teve o jogo do Matheus, enfim, o Mateuzinho cortou aquela bola. Então, mas também foi a única grande oportunidade. Saiu o Abel também e jogou pra torcida, que a grande oportunidade foi essa que você falou. No jogo da final foi o lance do Mateuzinho tirando em cima da linha, o chute do Rafael Veiga, né? Foi o Veiga. Ontem o Palmeiras criou bastantes oportunidades e o Corinthians não criou nada. Nada lá, mais um gol perdido ali, ó. O Estevão, jogada que ele arranca lá do meio campo. Situação do Palmeiras. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, o senhor tinha assumido. É que você tinha assumido. Eu estava falando aqui da situação do Palmeiras, né? O Palmeiras hoje, ele é o líder do Campeonato Brasileiro e ele tem 100% na Libertadores. A gente falou sobre isso ontem, Vamp. É aquele negócio que não foi o Palmeiras que disse, não foi a Leila Pereira, foi o John Textor, né? O John Textor falou que se dane o começo da temporada. Eu vou ligar quando as competições importantes começarem. E se a gente for levar ao pé da letra, o que é verdade, que as competições mais importantes são Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, o Palmeiras começa muito bem a sua temporada à parte. Eu acho que a grande cobrança em cima do Palmeiras tem que ser sobre o ano passado. O ano passado, o Abel teve pela primeira vez um ano sem ganhar títulos de expressão, né? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Agora, dessa vez, Vamp, o Palmeiras começa da melhor forma possível. Ele é o líder do Campeonato Brasileiro, ele tem 100% de aproveitamento na Libertadores, e eu falei ontem, porque muitos podem dizer, calma aí, né? 2 jogos fáceis de Libertadores. Flamengo também teve e se lascou no Maracanã. São Paulo também teve e cedeu um empate ridículo no Morumbi. O que importa é, se você tem jogo fácil, você fazer a sua parte. O plantel do Palmeiras foi montado para isso. O Palmeiras foi uma das equipes do mundo, não estou falando nem da América do Sul, né? Se você pegar a janela aí, o Palmeiras está entre as 5 equipes do mundo que mais gastou em termos de transferência e compra de atletas, né? É necessário de que, se você tem um plantel forte, que comece bem. Tudo bem, o Campeonato Paulista, o Palmeiras não saiu para fazer pré-temporada, ficou por aqui mesmo. Chegou à final do Campeonato Paulista, fez uma das melhores campanhas. E olha que dentro do grupo do Palmeiras no Paulista quase ficava de fora ainda. Com a terceira ou quarta melhor campanha do Campeonato Paulista, mas dentro do seu grupo todo mundo somou bastante pontos. Então aí tem o Paulinho, que está voltando, né? Você tem aí jogadores contratados que não foram baratos, né? Você pega aí o Vitor Roque, mais de 25 milhões de euros. Você tem o Paulinho. O Palmeiras gastou bastante para poder fazer um futebol melhor. E se pegar a temporada toda, né? A gente está ali no começo do Campeonato Brasileiro, terceira rodada, foi a melhor partida do Palmeiras. Eu acho que na temporada, viu, Berno?
Eu acho que o Palmeiras, nessa semana, o Palmeiras estreou em 2025. O Palmeiras não vinha jogando nada, essa que é a verdade, né? Ganhava porque tinha lá uma ou outra individualidade que em algum momento resolvia, mas o Palmeiras fez até aqui um 2025 muito ruim. E, aliás, o Palmeiras vem jogando mal desde o final do ano passado. Certo, seu Pilado? Bom, o Pilado está até impactado aí com o jogo. Tá, ele está tão impactado com o jogo que ele não consegue nem falar. Nem falar, né? Tá faltando ar, então. Não consegue nem falar, ele está realmente empolgado. Mas eu acho que foi a melhor partida do Palmeiras. Assim, Foi, porque assim, esse recorte é um recorte um pouco curto, meio cheio demais, né? Porque essa primeira rodada não jogou nada contra o Botafogo. E na segunda rodada venceu o Sport com aqueles 2 pênaltis, o segundo foi uma vergonha. Ontem sim o Palmeiras fez o seu primeiro jogo digno de elogios no Campeonato Brasileiro. Ele pontuou nos outros 2 jogos, mas não fez boas partidas, né? Poderia ter perdido na estreia, teve muito perto disso acontecer, e no segundo jogo venceu com um erro crasso de arbitragem, que foi comentadíssimo ao longo da semana. Dessa vez não, foi a vitória incontestável, que acho que diz também muito sobre o Corinthians, né? Muito sobre o Corinthians. O Corinthians já na final do Campeonato Paulista foi muito pressionado no jogo de ida e conseguiu vencer por 1-0. O jogo de volta foi um jogo também que não teve quase jogo, né? Passou muito tempo se defendendo e tudo. Ontem nem isso conseguiu fazer de forma minimamente eficiente. Então, assim, eu acho que também é o que se espera, né? O Palmeiras tem que reagir em algum momento, começar a vencer jogos, jogar mais bola, com todo o investimento feito, não só os 2 jogadores aí que juntos devem custar ao todo cerca de 50 milhões de euros, né? O Vitor Roque ainda não fez gol e o Paulinho que finalmente estreou, né? Contando aí os jogadores envolvidos na troca, além do dinheiro pago. Mas também outras contratações que foram feitas, né? Não foram só os 2. Então, o Palmeiras, que fez gol ontem. Então, foi um Palmeiras que contratou muito e tem que dar retorno. E começa agora a dar algum sinal, mas acho que é um recorte muito pequeno ainda, né? Quando o Cerro Porteño foi a vitória de 1-0, não foi também nenhuma atuação assim de almanaque. Então, está vencendo e jogando melhor ontem, acho que consegue ter mais tranquilidade depois de sofrer as sequelas da perda do título paulista, sempre tem, né? Você perde para um rival, sempre tem algum efeito negativo, para tentar corresponder às expectativas das pessoas que torcem pelo clube, que querem ver, evidentemente, o time jogando mais, mas acho que é muito cedo ainda. Com a volta de perna do Paulinho, quem será que o Abel vai sacar aí? Quem você acha que sai do time? Bom, eu acho que o Veiga não volta. Esse é um. Agora, aí fica outra vaga entre, eu acho, né? O Paulinho e o Felipe Anderson. Tem o Maurício voltando também, né? Então, porque tem Maurício, então, porque ele tem o Estevão. O M. Martínez e o Rios não saem. O Estevão também não, e o Vitor Roque, idem. 4. Facundo é um jogador que ele gosta muito lá, correndo pelo lado. 5. Sobra uma vaga para essa turma aí. Maurício, Felipe Anderson e o Paulinho. De vez em quando um deles no lugar do Facundo. Acho que pro curto prazo acho que a configuração é mais ou menos essa. Agora o Veiga eu acho que está no fim da fila. Isso mostra também como existem hoje várias opções para o técnico, né? Quantidade de jogadores. Não dá para reclamar. Bons jogadores, um está na fase melhor, na fase pior, mas são vários bons jogadores à disposição, de características diferentes, jogadores de ótimo nível, ou seja, o Palmeiras tem um elenco hoje bem mais forte, né? Bem mais qualificado e investiu para isso, né? Então agora é a hora de começar a dar retorno. Ontem venceu bem, poderia ter vencido por mais até, mas foi uma boa vitória. Vejamos aí a sequência. Você vê, o Botafogo foi super elogiado porque venceu o Palmeiras, porque quase venceu o Palmeiras, né? Ontem perdeu para o Bragantino, já perdeu para a Universidade de Chile na Libertadores, ganhou do cara bobo, sofrendo, suando sangue, com um gol no final, bola desviando na defesa, depois fez uns 2-0, mas o primeiro gol que aliviou o Botafoguense foi aos 43 minutos, então é tudo muito cedo ainda, né? Acho que é tudo muito precoce. O próprio Internacional teve uma vitória expressiva essa semana contra o Atlético Nacional de Medellín, 3-0, já havia conseguido arrancar o empate contra o Bahia no jogo que o Bahia levou bastante perigo, mas é um recorte inicial muito cedo. E a Libertadores também é difícil fazer comparações, que os grupos são diferentes, né? Esse grupo mesmo de Bahia e Inter é um grupo mais difícil, muito mais difícil que o do Palmeiras, muito mais difícil do que o do Flamengo, em que pesa aí o papelão do Flamengo no meio de semana. O de São Paulo também acho um grupo um pouco mais chato, acho que isso está até provado, né? O Aliança já eliminou o Boca na fase preliminar, você tem aí o Talheres que andou perdendo seus jogos, o Libertad que está bem, está liderando a chave, é um grupo meio traiçoeiro, né? Enfim. Mas o que eu digo, né?
que eu acho que, não sei se vocês concordam, é que esse Palmeiras, ele é muito competitivo, né, gente? Tudo bem, mesmo quando ele não ganhou no ano passado, ele perdeu para os dois times, como diz o Vamp, que ele poderia perder. Ele perdeu para o Botafogo na Libertadores, que foi o campeão, e ele perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, que foi o campeão. Nos dois, ele não tinha o Estevão. Eu acho que o Estevão até voltou em um dos jogos de volta, mas não estava na sua melhor forma. Aí, no Brasileiro do ano passado, também foi muito competitivo. Perdeu o título naquele jogo em casa, no Allianz Parque, que o Mauro até diz, o Botafogo perdeu muitos títulos na sua casa. O Botafogo não, o Palmeiras. Realmente. Mas é um time muito competitivo, né? Pelo menos é o que eu observo. Ele sempre disputa todos os títulos. Ele é um time agora. Vamos lá. Não estava convencendo ninguém. Não estava convencendo ninguém. Verdade. Não estava jogando bem o Palmeiras. Nem o torcedor do Palmeiras estava feliz. Só que 100% na Libertadores. Jogou bem? Não. Mas está pontuando. O jogo contra o Cerro Porteño eu não achei ruim. Primeiro jogo não foi bom, mas ganhou. Fora de casa, com o Richard Rios fazendo aquele gol decisivo no finalzinho contra um adversário fraco. E no Brasileiro já é o líder, é o que eu tô falando. É um time esse Palmeiras, porque por isso que eu digo, quando se fala, o Abel errou. Tudo bem, o Abel pode errar. Mas eu acho, para todo mundo aí da mesa, né? Para se quiser responder sobre isso. Eu acho que o Abel, por isso que o Palmeiras nem pensa em tirar o Abel. Porque com todos os problemas que possa ter, com todos os erros que ele possa ter, e é claro que ele erra, todo mundo erra, o Abel, além de ter conquistado tantos títulos importantes, ele faz desse Palmeiras sempre competitivo. Eu sei, é um time que gasta muito? Mas quantas vezes a gente falou que o Flamengo deixou de ser competitivo em Campeonato Brasileiro? Flamengo faz 4 anos que o Flamengo não compete realmente por título brasileiro. E o Palmeiras do Abel ganhou 2 dos 3 últimos, e no último que ele perdeu, ele foi competitivo até o final contra o Botafogo. Então, eu acho que essa competitividade do Palmeiras por tantos anos realmente é um mérito do Abel Ferreira. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês do Canelada, o Pilhado aí se rendendo, sim, mais uma vez ao nosso Verdão, e todos, o Mauro, Pilhado e principalmente o Vampeta, teve que se render. O chocolate que o Palmeiras deu no Corinthians dele ontem. Então assim, o Pilhado já vem falando, cara, que eu acho que é isso aí. Voltou a ser o Palmeiras aquele competitivo, porque agora começou de verdade a temporada pro Palmeiras. Estadual foi só pré-temporada. A gente não teve tempo de ter a pré-temporada. E o Abel deixou isso claro, que ia usar o estadual como pré-temporada. Demorou um pouquinho a se encaixar? Demorou. Mas, cara, o jogo da Libertadores, que o Veiga saiu, que não tá bem, quem sabe ele volte em um outro momento, tá? Mas a saída do Veiga, entrada do Felipe Anderson pela direita e o Estevão vindo pro meio, mais solto, livre ali para poder trabalhar, mudou totalmente a cara do Palmeiras. Então o Palmeiras ontem entrou muito bem em campo. Poderia ter sido muito mais, pelo menos 5. Seria espetacular. Mas foi 2-0, fora o baile e toda a mídia se rendendo ao Palmeiras, que hoje é o líder do Brasileirão e 100% da Libertadores. É o único, tá? É o único brasileiro. Então, rapaziada, a gente tá aí esse domingo em êxtase, comemorando muito pela vitória em cima dos Gambás e pela atuação. Eu sempre falo isso, derrota e vitória. Muito importante os 3 pontos, óbvio, muito importante. Mas a atuação que o Palmeiras teve ontem. O Corinthians não jogou. Não foi porque a gente só fez falta. Porque ele não teve capacidade de jogar. Porque o Palmeiras amassou o Corinthians ontem. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, tá? De tudo que foi falado, se você concorda, discorda. E você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva.
Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.